vítimas tinham entre 12 e 14 anos. O atirador era um ex-aluno da escola. No mês que vem, a tragédia completa 8 anos. Assim como aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, o atirador se matou dentro da escola em Realengo. Mas antes gravou um vídeo dizendo que sofria bullying. Meu Deus! Ataques parecidos já foram registrados em outras cidades do país. Há 1 ano e meio, um aluno matou 2 colegas e feriu mais 4 num colégio particular em Goiânia. O adolescente usou uma pistola .40 da mãe, que é policial. Na época, alguns estudantes disseram à polícia que o atirador sofria bullying. Em outubro de 2017, um vigia incendiou uma creche na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. Além dele, 13 pessoas morreram. 10 crianças, 2 auxiliares e uma professora que ajudou a salvar algumas vítimas. Outros ataques também foram marcantes no Brasil. Em 1999, um estudante de medicina atirou contra a plateia no cinema de um shopping em São Paulo. 66 pessoas estavam na sala. 3 morreram e 4 ficaram feridas. O assassino estava armado com uma submetralhadora 9mm e foi preso após o crime. No fim do ano passado, um homem matou 5 fiéis numa missa na Catedral de Campinas, no interior de São Paulo. Após o crime, o atirador se matou. Os Estados Unidos têm histórico de massacres em colégios que chocaram o mundo. O mais emblemático aconteceu há quase 20 anos, quando 12 alunos e uma professora foram assassinados e 23 pessoas ficaram feridas num atentado na escola de Columbine, no estado do Colorado. 1 hora depois do crime, os adolescentes que atiraram nas vítimas se mataram. No ano passado, outro ataque deixou 10 mortos num colégio no Texas. O assassino, de 17 anos, foi preso e tinha um diário com os planos para o atentado. E como vimos na reportagem, casos parecidos ocorreram no Brasil e nos Estados Unidos. Inclusive, o ataque de Columbine teria servido de exemplo para um dos atiradores. Apenas no ano passado, mais de 100 pessoas ficaram feridas ou foram mortas em ataques em escolas norte-americanas. O que traz à tona uma discussão que já é antiga no país, o controle da venda de armas. Sobre isso, eu converso agora com a comentarista de internacional do Jornal da Noite, a Patrícia Campos Melo. Patrícia, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, Patrícia, qual que é a situação atual nos Estados Unidos? Esses ataques em escolas têm provocado uma ampliação do debate sobre a questão? Exatamente, Carol. O último grande ataque foi em Parkland, na Flórida, em fevereiro do ano passado. Morreram 17 pessoas e esse ataque gerou um movimento nacional, inclusive de jovens, 2 dos jovens que eram sobreviventes, um movimento por controle de armas, por uma legislação mais dura. Você teve algumas mudanças desde então, por causa desse crime. Algumas das coisas que mudaram foram, eles proibiram, por exemplo, o uso de bump stocks, que são uns equipamentos que transformam uma arma normal numa arma automática, por assim dizer, né? Simulam, e também algum tipo de dificuldade maior para você poder comprar a arma. Mas nos Estados Unidos ainda é um dos países que tem maior número de armas do mundo, né? E o controle é uma discussão que sempre está presente, agora está mais presente que nunca, mas é difícil aí que evolua para um veto a armas. Pois é, por que tanta dificuldade, tanta resistência até a debater sobre esse assunto nos Estados Unidos? Você tem uma coisa histórica nos Estados Unidos que está ali na segunda emenda da Constituição, que é o direito de portar armas. Isso vem desde a luta pela independência dos Estados Unidos e da Inglaterra. Você teve uma formação aí de milícias, de pessoas que se armaram e lutaram para ter o seu próprio país. Então você tem um sentimento de que é muito a liberdade pessoal, você poder se defender e você ter armas. E isso está ali santificado, por assim dizer, na segunda emenda da Constituição. Qualquer discussão dessa desperta uma grande movimentação e você tem um lobby de pró-armas, que é o National Rifle Association, NRA, que tem muita força. E agora falando sobre a questão do governo federal, a gente sabe que Donald Trump tem apoio de grupos favoráveis à venda de armas. Como é que fica então o peso do governo nessa questão? Ou é um assunto que cabe aos estados legislarem sobre? Olha, você tem estadual, a nível estadual, você tem algumas legislações, algumas regulações, por exemplo, depende de estado para estado, a idade que você vai poder comprar a arma, quantos dias você vai ter de quarentena antes de comprar e se você pode carregar a sua arma mostrando para todo mundo ou escondida. Mas o debate de cerne, de poder ou não vender armas, isso é um debate constitucional da Suprema Corte, então não adianta ficar só no nível estadual, que tem um poder aí pequeno em relação a isso. Patrícia Campos Melo, nossa comentarista de internacional, falando sobre os ataques em escolas nos Estados Unidos. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Carol.